Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso de potenciação e radiciação. Essa é a nossa primeira aula. E nessa aula nós vamos ver a definição de potenciação. A definição diz: considerando que a base é um número real A e o expoente é um número natural N, temos A elevado a N. A é a nossa base e N é o nosso expoente. O expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, N é N fatores. Quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Para N maior que 1. A elevado a 1 é igual a A. Para A sendo diferente de 0. E A elevado a 0 é igual a 1. A elevado ao expoente negativo, ele é igual a 1 sobre A elevado a N, que é igual a 1 sobre A elevado a N. Vamos entender a definição passo a passo através de um exemplo. Então, vamos ver agora através de um exemplo. 2 elevado a 5. 2 é a nossa base e 5 é o nosso expoente. Então, o 5, que é o nosso expoente, indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 5 vezes. E aí nós vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2 dá 32. Ou seja, 2 elevado a 5 é igual a 32. Vamos fazer agora 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. 2 é a nossa base. O 4 é o nosso expoente. O expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Quantas vezes? 4. Então fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 4 vezes. E nós vamos fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2 dá 16. Vamos fazer agora quanto é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. 2 é a nossa base e 3 é o nosso expoente. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2 dá 8. Vamos fazer agora quanto é 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2? O nosso expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, vamos fazer 2 vezes 2, 4. E quanto é que seria 2 elevado a 1? Então, nós entendemos essa primeira parte, que é A elevado a N. E agora vamos entender quanto é A elevado a 1. A é o 2, que é a nossa base, e o 1 é o nosso expoente. Então, vamos entender por que A elevado a 1 é sempre A, ou seja, a base elevada ao expoente 1 vai ser sempre a base. Então, seguindo esse padrão, toda vez quando eu diminuo uma unidade do expoente, vamos lá, 2 elevado a 5 é igual a 32. Diminuir uma unidade do expoente, o resultado ficou 16, que é a mesma coisa de 32 dividido por 2, que dá 16. Diminuir uma unidade do expoente, 2 elevado a 3 é igual a 8.
é a mesma coisa de dividir 16 por 2. Ou seja, esse resultado eu estou sempre dividindo por 2. 2 elevado a 2 é igual a 4, que é a mesma coisa eu dividir 8 dividido por 2. Seguindo esse padrão, 2 elevado a 1 vai ser 4 dividido por 2. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. E 2 elevado a 0? 2 elevado a 0 é igual a quanto? 2 elevado a 0, seguindo esse padrão, sempre dividindo por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, encontramos que 2 elevado a 1 é 2. E 2 elevado a 0 é igual a 1. Vamos verificar agora quanto é A elevado ao expoente negativo. Então, vamos fazer 2 elevado a menos 1. Quanto é que seria? Seguindo o padrão, estamos sempre dividindo por 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. Tá aí o padrão. Aí a explicação porque A elevado a 1 é sempre A. Porque A elevado a 0 é sempre 1. Então, um detalhe muito importante em potenciação. Quando a base é um número negativo, é necessário escrevê-la entre parênteses. O que seria escrever entre parênteses? Tá aqui, ó. Está escrito entre parênteses. Nossa base, ele é um número negativo, ele está escrito entre parênteses. E o nosso expoente é 4. Como é que operamos isso? Fica menos 4, menos 2, vezes o menos 2, vezes o menos 2, vezes o menos 2. Quantas vezes? 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque o nosso expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. E nós vamos fazer a operação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2 dá 16. Temos que fazer o jogo de sinais. Menos por menos, na multiplicação, é mais. Mais por menos dá menos. E menos por menos vai dar mais. Ou basta olhar o expoente. Se o expoente for par, o resultado vai ser par. Se o expoente for ímpar, o resultado será ímpar. Vamos ver essa diferença. Qual a diferença de colocar entre parênteses e não colocar entre parênteses? Sem parêntese, o sinal de negativo será aplicado ao resultado da potenciação. Então, o que seria isso? A operação ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí nós vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2 dá 16. Mas como a informação diz, sem parêntese, não tem parênteses, o sinal de negativo será aplicado ao resultado da potenciação. Então, o resultado da potenciação é 16. Então, o sinal, né? Nós vamos colocar aqui, ó, na frente. Essa é a diferença. Colocar entre parênteses, todo o valor está elevado ao expoente. Nessa situação, apenas o 2 está elevado ao expoente. Tá aí. Se gostou da aula, deixe seu like. E caso tenha alguma dúvida, deixe no comentário abaixo. Te vejo na próxima aula.